Boa noite novamente! Boa noite, boa noite! Minhas colegas da enfermagem maravilhosa, vamos retornando. Adoro coraçõezinhos. Oi, Helena, obrigada por retornar. Silva, eu acho que é Lu o nome, na verdade, né? Obrigada por estar aqui. Giane, obrigada por retornar também. Vamos lá, é um assunto que a gente precisa discutir. O tema de hoje é sobre a valorização da enfermagem, né? Dos enfermeiros e das enfermeiras no meio da pandemia, dessa crise do coronavírus. Vamos convidar a enfermeira Angélica para estar com a gente novamente. Deixa ela entrar de novo, senão eu não consigo convidá-la. E aí, meninas que já estão aqui, vocês podem dar a sugestão, tá? De tema, de assunto, de live, de vídeo que vocês queiram ver. Porque aí a gente cria novos conteúdos também, tá? Comigo de uma live, conversar junto comigo. Quem sabe a gente não pode fazer uma roda de conversa interessante? Estou pensando em fazer alguma coisa nova dentro da semana da enfermagem, já que a gente está aí nesse momento muito online, né? Então, se você quiser bater um papo comigo aqui e que nosso vídeo possa ir lá para o canal do YouTube, quem tiver interesse pode me chamar aqui por direct, que a gente troca uma ideia e a gente vê um conteúdo bem interessante para a gente gerar valor para a enfermagem nesse momento. Estou esperando a enfermeira Angélica entrar novamente, já convidei. Vamos lá. E aí, E aí, tá me escutando? te ouço bem. Caramba, mas a minha Meninas, tá preta. é, você ainda está com a telinha escura, não vejo sua imagem. Meninas, me dizem, por favor, se vocês ouvem a nossa convidada. Mandem coraçõezinhos, mandem sim. Deixa eu saber se vocês escutam a Angélica. Angélica, fala, por favor, alguma coisa só para a gente fazer um teste. Posso falar que eu adoro ser enfermeira, que eu tô muito orgulhosa de ter sido convidada para essa live, que eu admiro muito você e que esse mês é o mês da enfermagem. Eu tô muito feliz em comemorar o meu mês. Ai, que ótimo. Pronto, as meninas estão te ouvindo. Uma chuva de coraçõezinhos aconteceu. Então, acho que a gente pode seguir assim, né? Ó, a Andréia falou que tá com o áudio ok. Lena deu sinalzinho. Juniele deu sinalzinho. Então, vamos lá. Vamos voltar, vamos recapitular um pouquinho, então. Né? Para quem estava na primeira parte, ali naquele pequeno pedacinho. Boa noite para todas que estão entrando agora. Se vocês quiserem ajudar a gente nesse momento, tá? Recapitulando rapidamente. Manda para todo mundo essa live que está acontecendo agora, que a gente vai falar sobre a valorização da enfermagem. Se você tem aquele colega chato de plantão que precisa ouvir alguma coisa diferente para você poder trabalhar com mais tranquilidade, manda para ele. Quem sabe assim a gente consegue fazer algo diferente nesse ano. Então, voltando. Estamos no ano da enfermagem. E o convite com a MISAI foi exatamente para a gente poder discutir a valorização da enfermagem nesse ano que é muito nosso, né? E aí, para quem não conhece a MISAI, eu vou deixar com que ela se apresente e que se você não a conhece, você precisa conhecer o perfil dela aqui no Instagram. Ela tem conteúdos maravilhosos sobre sistematização da assistência, ensina a gente todas aquelas deficiências que a gente teve lá na nossa formação. Se tu quer fazer uma enfermagem diferente, uma enfermagem científica, cola com essa moça, tá? Eu aprendo muito com ela. Vamos lá, Angélica, tudo seu agora. Fico muito feliz em estar aqui participando na nossa segunda live, né? Que eu tô aqui como convidada do Instagram da Empo_Enf. E é legal a gente oportunizar essas situações para falar, assim, né, de nós um pouco, dizer como é que a gente tem seguido a nossa carreira como enfermeira, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita gente saindo da enfermagem dizendo que a enfermagem não funcionou para mim, eu não consegui nada com a enfermagem, ficar na enfermagem é nadar, nadar e morrer na praia. Então, assim, não é isso. Essa não é a verdade. Eu acho que as pessoas elas estão cansadas de muitas coisas das próprias vidas
e elas estão culpabilizando muito a enfermagem, sabe? Porque sempre foi assim, e se a gente não mudar o nosso olhar com a nossa profissão, vai continuar sempre sendo assim. A enfermagem está como secundária, como chão de fábrica, como pau-mandado, como secretária, sabe? E na própria formação, a gente escutando professores que, infelizmente, não conseguem tirar a frustração deles de não terem sido bem-sucedidos e acaba contaminando quem está na academia com isso. Então, assim, não ensina da melhor forma ciência do cuidado e replica coisas que já estão no passado, que acabam continuando a ser perpetuadas, sabe? Então, assim, eu gosto de me apresentar, de falar um pouquinho da minha história, porque eu tenho 12 anos de formada, e em 12 anos a enfermagem nunca me deixou na mão. Eu sempre consegui ter empregos onde eu era bem-sucedida. É claro que eu ainda não fiquei rica com a enfermagem, mas eu quero ficar. Porque não é errado a gente querer ser bem-sucedido, principalmente financeiramente com a enfermagem. Não é errado, não é impossível. Eu estou aprendendo isso, aprendo com você, aprendo com outras colegas. Então, assim, eu estou muito satisfeita com a minha profissão e, inclusive, comigo, assim. Com a minha autocrítica, eu consigo ver que eu posso ir mais. Mas eu tenho 12 anos de formada, como você falou, eu tenho a oportunidade de conhecer, de saber um pouco sobre sistematização da assistência de enfermagem, porque desde a academia eu entendi que isso é o diferencial da nossa formação, é a gestão de cuidado, é algo que ninguém aprende a fazer e ninguém aprende a estudar. Só nós que aprendemos e que temos essa função de fazer gestão de cuidado, de cuidar de outro ser humano. Ninguém é formado para isso, só nós. E, infelizmente, nós ainda não sabemos a arma que temos. Não sabemos o gigante que somos e nem a arma que temos, né? Sensacional. Eu percebi isso na faculdade. Então, assim, eu entendi que nós já fomos muito importantes para a saúde pública, tá? A enfermagem, ela chegou no Brasil, principalmente, e ela transformou a enfermagem com campanhas de vacinação, com atendimento aos grandes institutos, às grandes Santa Casas. Foi a nossa mão de obra que cuidou da saúde brasileira durante muito tempo e que, por algum motivo, infelizmente, tem vários estudos aí que falam, por algum motivo nós nos permitimos, nós nos perdemos, sabe? Eu acho que nós acabamos nos distanciando da nossa teoria, da nossa filosofia, e aí nos perdemos ali na administração, nos perdemos no tarefismo, passamos a ser submissos, e aí pronto. E aí eles conseguiram amarrar um elefante com uma corda com um barbante no poste. E o elefante nunca mais saiu de lá, né? Então, isso aí. Eu acho que a enfermagem ela é grandiosa, ela carrega a saúde nas costas. A gente não precisa de um gestor, de um gestor do atual governo para falar isso para gente, que nós somos o pulmão da saúde. Nós já sabemos disso há muito tempo, mas agora nós temos que fazer algo com esta informação, com essa consciência que nós estamos tendo agora, né? E esse ano, que por coincidência, eu acho que é uma coincidência divina, nós estamos comemorando aí os 200 anos de Florence Nightingale, com uma comemoração em nível internacional, né, em esfera internacional, pelo Conselho Internacional de Enfermagem, vindo aí fortemente com o COFEM, com a ABEM, para comemorar esse ano, que é o ano onde a humanidade está vendo a importância que a enfermagem tem. Nós somos a categoria que cuida do humano. Se nós não estivermos lá, acabou. Acabou. E isso é uma coisa, isso é uma consciência que a gente tem que absorver, sabe, Carol? A gente precisa absorver essa consciência, porque se a gente consegue entender isso, a gente começa a nos colocar numa condição de valorização, né? Que é o que a gente tanto quer, né? A gente tanto quer valorização, eu quero ser reconhecida, eu quero ter um espaço para escrever no prontuário, eu quero um salário melhor, eu quero um salário igual dos outros profissionais de nível superior. Então então você se valorize, você se coloque numa posição de necessário.
para você Exatamente. poder, para as pessoas poderem ver que você é necessária. Então, esse ano é um ano que a gente tem que falar muito disso, sim. Eu estou estimulando o Corém RJ, junto com outros conselheiros, a fazer live, a falar sobre valorização, não ficar falando só de, pô, tem colega morrendo. Cara, tem muito colega meu morrendo, amigos. Os nossos plantões estão arrasados, cara. Sabe? Os nossos plantões, eles estão sofrendo. A gente está cortando na carne as consequências de aceitar trabalhar em condições inadequadas durante anos. E agora estão nos enfiando goela abaixo EPIs que parecem de brinquedo, de brincar de criança. E os profissionais estão aceitando trabalhar assim. Não é para trabalhar, cara. Sabe? Se você não tem um EPI decente para trabalhar, você precisa fazer um boletim de BO, sabe? Faz um boletim na internet, você escreve no seu livro, você se negue a trabalhar, pega o seu código, agora é a hora. Agora é a hora. Se você tem colegas, ou se você que está escutando a live, você não tem condições para trabalhar, agora é o momento de você ler o seu código e descobrir ali quais são os artigos que te defendem, que te protegem, para você poder entender a importância do seu conselho, sabe? Para você entender a Exato. importância do seu código de ética, coisa que você nem valoriza. Tu vai trabalhar, tu não leva nem a tua carteira profissional. Tu devia ir com a carteira profissional e com o seu código de ética. Porque ali dentro você tem todo o respaldo para trabalhar, de tanto os deveres quanto os direitos. Então, nós Exato. estamos morrendo, tá? Nós estamos morrendo. A enfermagem, que é quem está de frente nisso, é a que está morrendo. E está morrendo porque está sendo permissiva mais uma vez, está se permitindo açoitar. Quase que pega o chicote do açoitador e se autoflagela, sabe? Exatamente. Então, assim, em tempos de pandemia, nós temos muito valor. E não é só em tempo de pandemia, né? Eu nem queria falar isso, assim. Não é bonito falar isso. Nós somos importantes desde sempre. Nós somos essenciais desde sempre. E agora, principalmente na pandemia, a sociedade está vendo, né? Os gestores estão vendo e os governantes estão vendo a importância da enfermagem. De uma enfermagem com iniciativa, de uma enfermagem preparada, treinada, que sabe usar EPI, sabe? Coisas que ninguém se importava antes. E agora a gente está colhendo os frutos dessa lentidão de consciência, sabe? Mas eu falo muito, né, minha? Nem sei o que eu estava falando antes, eu comecei falando para me apresentar, né? Misericórdia. Maravilhoso. Então, aí, acho que a gente já até falou tudo que falou não precisa nem mais da live, né? Você já fez, assim, um grande apanhadão, um resumo maravilhoso. Mas eu adoro isso, porque isso mostra paixão. Isso mostra quando o assunto ele é verdadeiro, quando vem do coração. Então, a gente não fica naquele beabá, a gente não fica naquele script pré-formado. E aí, quando a gente tem... Eu vou falar o português, claro. Quando a gente tem tesão pelo que a gente faz, a coisa flui. E flui numa velocidade que é incrível. E Sim. as suas falas sempre me representam. E eu tô vendo muitas pessoas aqui adorando as suas falas, tá? E eu costumo dizer, só pra gente contextualizar o que você estava falando, que a nossa lei do exercício profissional, ela é a nossa Bíblia. Nós tínhamos Sim. que engolir aquele, no bom sentido, né? Engolir aquele livreto com muita atenção e com muito carinho. Porque aí não ia ter chefia escrota dizendo que você tem que fazer alguma coisa, porque você ia saber se é para você fazer ou não ia fazer. Não ia ter gestor de um modo geral falando que você tem que fazer alguma coisa se você não precisa fazer aquilo. Você não ia se sujeitar a assumir cargos ou tomar atitudes dentro do seu plantão que não cabem à sua função. O que é privativo do enfermeiro seria realmente privativo do enfermeiro. Então, Exatamente. quando a gente começa a entender o que é a nossa lei do exercício profissional, e a gente começa a ter a atitude de ser uma enfermeira empoderada, tudo muda. E aí o reconhecimento, ele vem, a valorização, ela vem, né? Tudo isso vem como uma consequência do seu posicionamento. Eu vi muita gente aqui falando que começa da gente. E eu acho muito legal esse movimento que está acontecendo de uma enfermagem que agora começou a olhar
para si mesma. Porque a gente costuma falar assim, porque a enfermagem é... E coloca como se fosse o outro. Só que eu faço parte da enfermagem. Então, como que eu me coloco dentro do meu setor? Como que eu me coloco quando eu estou numa roda de amigos, tomando minha cervejinha lá na sexta-feira? O que eu falo para os meus colegas que nem sempre são da saúde? Que retrato a gente está passando para a sociedade de quem é a enfermagem? Porque quando eu vejo colega nossa falando errado, escrevendo errado, eu sei que existem diversos desafios do processo de formação e da educação brasileira. Mas me dói. Me dói pessoalmente falando. Porque isso se chama postura. E isso é posicionamento. É o seu marketing. E que é a imagem que a gente está vendendo da enfermagem brasileira? Então, Exatamente. até um puxãozinho de orelha, só para pegar um gancho da fala da Missai. E aí, Angélica, pode continuar. Tem gente até da Argentina seguindo a gente. Tome, um beijo, amiga. Obrigada por estar aqui. Isso que você falou se faz necessário para essa mudança que a gente está tentando fazer acontecer dentro da enfermagem. Nós temos que perceber a importância do nosso comportamento frente à sociedade. Na última live que a gente conversou, eu falei um pouquinho sobre a minha experiência na atenção básica, né? E eu lembro que eu falei a mesma coisa que eu vou falar agora. Dentro da atenção básica, Carol, a gente tem um grande aliado, que é a população, sabe? Que é o povo. Nós precisamos de apoio. Nós precisamos de apoio. E o apoio vem dos nossos clientes, vem dos nossos pacientes, vem da sociedade. Porque nós temos vários parceiros, né? Vários atores que estão com a gente nesse palco. Nós temos os nossos chefes, nós temos a instituição que é a nossa fonte pagadora, nós temos os nossos colegas da equipe multi, nós temos os nossos pacientes, né? Os nossos colegas de trabalho. E nós temos que pensar no seguinte: quem é o meu amigo nessa minha trajetória de vida? Sabe? Quem é? A instituição que nunca quis pagar o piso para mim, que me obriga a trabalhar plantão 12 por 36 e ainda fazer mais não sei quantas horas extras, que o meu colega que dorme lá na caminha quentinha dele no ar-condicionado na hora do descanso, enquanto eu estou aqui dormindo embaixo da pia no papelão. Será que esse é o meu amigo? Né? Será que é o carinha que fica lá dormindo, bem confortável, e que quando eu precisar dele, ele deixa o celularzinho dele lá para eu dar uma ligada para ele? Né? Será que esse é meu amigo? Não, não é seu amigo. Será que a minha gestora, que me atrapalha mais do que me ajuda para eu poder estar na minha assistência aqui, controlando os EPIs, para eu não me obrigando a usar uma máscara N95, atendendo paciente de Covid positivo durante 30 dias? Será que essa é a minha gestora, é minha amiga? Não é, entendeu? Quem pode ser meu amigo? Quem é que pode ser meu aliado nessa luta, nessa busca pela valorização da enfermagem? O meu paciente, sabe? Então, isso é uma coisa que eu percebi quando eu comecei a trabalhar na atenção básica. Eu lembro que as minhas pacientes e a minha área programática, ela era tão apaixonada por mim, os meus velhinhos, sabe? As minhas tiazinhas, os meus amigos, que viravam meus amigos. Eu ia para a área programática para sentar ali no bar e tomar café com eles da tarde. Quando eu falei, sério, porque isso é ser enfermeira da estratégia, isso é ser enfermeira daquele território, sabe? E era ali que eu falava para eles: olha, cuidado com o açúcar. Então, vamos tentar agora aqui no cafezinho botar um adoçante, né? E assim, quando eu falei que eu ia sair, eu tive amigos, né? Meus pacientes que tinham lágrimas nos olhos quando eu falei para eles que eu ia sair. Eu tinha gestantes minhas que foram lá implorar para eu não sair. Elas queriam que eu continuasse o pré-natal delas privada. Fora da atenção básica. Eu ia deixar de ser enfermeira, mas elas queriam que eu continuasse acompanhando elas. Então, assim, eu entendi ali o meu papel, sabe? O meu papel social. Eu sou uma cientista do cuidado, eu faço gestão de cuidado e esse território aqui, esses habitantes, esses pacientes aqui sabem quem eu sou, sabem o que é ser enfermeira.
Então, eu tinha essa preocupação, eu fazia o meu papel. Aqui eu vou mostrar para eles que eu sou enfermeira. E assim, é fato, quando você mostra para eles competência, você não é trocada nem por médico. Porque os meus pacientes, eles não trocavam a minha consulta de enfermagem pela consulta do médico, não. Pelo contrário, eles preferiam a consulta da enfermeira. Na minha equipe, a fila de demanda espontânea era para mim, não era para médica. Então, isso é uma coisa que a gente tem que comprar o bagulho, porque não é fácil. Você rala muito, você trabalha, você batalha muito para isso, sabe? Você toma muito na cara, toma muita afronta quando você quer, quando você quer mostrar o que é ser enfermeiro, o valor de um enfermeiro para a sociedade. Isso. Tem gente aí que está há 30 anos na enfermagem e, pô, Oi? entra de costas no plantão. Sabe? Então, assim, se você entra de costas num plantão, cara, você vai querer oferecer o que ali naquele atendimento? Você não vai ter nada de benéfico para oferecer, pelo contrário. Você vai entrar e vai sair daquele plantão e não vai ter um paciente que vai ter decorado o seu nome, Pois é. sabe? Pois é. Então, isso é o que tem que ser a nossa preocupação, sabe? Um paciente aqui que eu assisti, que eu dei conta dele hoje, ele tem que saber o meu nome, ele tem que saber que eu sou a enfermeira dele. E eu tenho que É isso assumir. aí. Isso é o valor que a gente gera, desculpa te cortar, mas Nada. esse é o valor que a gente gera no nosso cuidado. Eu era enfermeira de terapia intensiva, ou seja, a maioria dos meus doentes, eles estavam numa situação muito mais grave, né? E quando eles melhoravam, eles me reconheciam pela voz, quando melhoravam, né? Não preciso aqui ficar criando um mundo utópico. E quando eu dizia que eu estava indo embora e que o meu plantão era só daqui a 2 dias, eles ficavam chateados e expressavam mesmo: poxa, enfermeira Carol, você tinha que estar aqui amanhã de novo. Você vai embora É isso aí. mesmo. Isso é o valor que a gente gera no nosso cuidado. Então, esse é o primeiro gancho do que a gente está falando sobre a valorização e nesse momento da pandemia. Eu digo, e eu costumo falar isso com muita frequência e agora está muito mais forte. Todas as mazelas e todos os problemas que a gente teve como enfermagem ao longo desses 200 anos, colocando como marco lá, né, a vinda de Florence para o mundo, só ficou mais grave agora, com o Covid. Então, o dimensionamento inadequado, como você bem pontuou, os insumos inadequados, como você bem pontuou, os conflitos de interesse dentro da hegemonia hospitalar e da hegemonia na área da saúde só se exacerbou. E Verdade. como que nós vamos continuar lidando com isso? A gente vai continuar aceitando, porque quando a gente aceita, eu encaro como se fosse um suicídio. Nós estamos compactuando, nós estamos sendo cúmplices de uma condição subhumana. E aí a gente fala de humanizar, a gente fala de tratar e de cuidar. Só que se eu não consigo cuidar de mim mesma, eu não enxergo esse ato falho como algo que me agrida, então a gente não sabe mais. Então a pessoa está realmente perdida. Eu jamais aceitei dormir dentro de um banheiro, de um leito que estava vago. E eu via várias colegas minhas, por cansaço, por diversas questões que a gente bem entende, roubando o colchonete do leito vazio para deitar ali naquele banheiro porque não podia deitar. É. Até quando que a gente vai aceitar isso? Até quando que a gente vai ficar levantando bandeiras, mas sem falar a verdade? E esse é o objetivo das lives. Eu acredito que esse tenha que ser o movimento criado do Nursing Now, né, no Enfermagem Agora brasileiro. A gente precisa Isso. mostrar para a sociedade as nossas dores, porque a gente precisa que mais alguém venha levantar a bandeira com a gente. E eu vou pegar um gancho do que você falou no início, dessa questão do salvador da pátria. A gente costuma ficar muito feliz quando excelentíssimas pessoas falam que a enfermagem é importante. Mas Sim. quando um outro colega da enfermagem diz que você é importante, você não acredita. Por que será que você não acredita em você mesma? Mas quando o nosso ministro XYZ, ou quando aquele médico super famoso que vive fazendo reportagens maneiríssimas diz que a enfermagem é importantíssima, você aceita. O que será que está faltando dentro da sua consciência, da sua identidade pessoal e profissional, que você precisa que outra pessoa diga o seu valor? Eu estou pegando o gancho porque eu estou vendo muitas mensagens da galera aqui falando sobre isso, tá?
Então, é só Sim. para a gente ter uma sacada, porque tem muita gente aqui que está entendendo isso com muita tranquilidade. Porque a gente fala sobre as crenças limitantes e algumas condições mentais de autossabotagem. Tem muita coisa por trás disso. Mas a gente sabe que a maioria vive assim e que espera o reconhecimento pela outra pessoa. Se eu não Sim. enxergar na minha autoimagem o meu poder e o meu valor, a rainha pode vir aqui, o presidente pode vir aqui, que isso não vai mudar o seu comportamento. Então, isso É é verdade. um se liga para as pessoas, um se liga principalmente para esse momento tão crítico que a gente está vivendo, porque muitas das consequências do Covid dentro da enfermagem só está sendo possível porque nós fomos permissivas, submissas, subservientes ao longo da história. E eu acredito que a gente chegou no momento, eu não sei se eu vou estar viva para ver, mas a gente chegou no momento que a gente não vai mais aceitar. Então, eu estou muito feliz com o movimento que está acontecendo. E aí, mais uma vez, muito feliz por as pessoas estarem pensando diferente no que é fazer enfermagem. Angélica, eu vou só ler aqui Enquanto você algumas. vai lendo, eu posso falar uma coisa, Carol? Pode, claro. Duas coisas que eu quero falar. Uma é a seguinte: nós, enquanto enfermeiros, né, profissionais de nível superior, com um certificado de bacharelado, né, sancionado por uma instituição de educação autorizada pelo MEC, né, que nos dá esse título, nós precisamos lembrar que esse título, ele não é um título qualquer. Ele é um título que te dá, te intitula um cientista da sociedade. E o que é isso? Quando você tem um certificado de nível superior, você tem que lembrar que você não é nem, sei lá, 12% da sociedade, não lembro. Eu sei que tem aí, é só entrar aí no Google que você vai ver quantos 5. profissionais de nível superior existem no país, tá? 5. Muito pequeno. E aí você vê que daquela pequena proporção, você é o único que é cientista na sua área de atuação, né? Que é cientista do cuidado. Então, o enfermeiro, a gente precisa refletir, precisamos lembrar disso e precisamos refletir o seguinte: se eu sou um cientista do cuidado, se a sociedade me deu esse título, né? O que eu estou fazendo em prol da sociedade? O Isso aí. que eu estou usando de ciência, né? Cadê a minha competência técnico-científica? Cadê o meu intelecto à disposição da sociedade? Eu só peguei esse diploma para poder aumentar o meu salário? Só para eu aumentar um pouquinho o meu salário ali? Né? Para que serve o meu título de enfermeira? Né? Nós precisamos lembrar que se nós não nos colocarmos no lugar de cientistas do cuidado, de gestores do cuidado humano onde trabalhamos, nós não vamos mostrar competência, trabalho diferenciado, assistência qualificada. Todo mundo usa ciência. Todo mundo. A enfermagem é a única que paga o preço de ser pau-mandado ou tarefeira de alguém. Nós não Falou somos. tudo. Temos que assumir o nosso papel. Temos que estudar, temos que nos esforçar e temos que ter know-how daquilo que Com nos certeza. cabe. Ciência do cuidado é nosso. Eu estava postei como é que se chama? Fiz uma postagem disso Uhum. agora essa semana, com uma cara engraçada tomando um susto, porque eu tenho 12 anos de formada, há 12 anos que eu estudo ciência do cuidado, que eu estudo sistematização, processos de enfermagem, teoria, diagnóstico, taxonomia. Há 12 anos que eu estudo isso e eu não consegui ver ainda uma outra forma de exercer enfermagem que não seja fazendo isso. Mas essa semana eu ainda escutei colega falando para mim no plantão: ah, eu odeio essa história de SAI. Aí eu abri um olhão para ela, porque eu não sei se ela falou isso para me encarnar ou se ela falou isso de verdade. Porque me choca enfermeiros terem coragem de falar isso, porque isso é o que tem que estar no seu sangue, correndo nas suas veias. Esse é o seu estudo, essa é a sua ideologia. É isso. Você não está ali para cumprir tarefa, só para botar horário de medicação. Você está ali para Legal. desenvolver um plano de cuidados, para identificar problemas, para traçar planejamentos de cuidado, para executar com a sua equipe, para avaliar depois.
Se você não está fazendo isso como enfermeira, reveja a sua assistência. Precisamos fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Eu não sei, não sou coach igual a vocês, não estudo valorização, essas coisas todas, essas coisas maravilhosas que transformam o humano, mas eu acho que esse é o start. Fazer uma autocrítica, fazer uma autoavaliação e perceber o que eu estou fazendo aqui, como enfermeira. Né? Se eu não faço nada que está escrito no livro como enfermeira faz, meu Deus, eu estou fazendo o que aqui? Exato. Né? Mas a gente lê a prescrição médica. E a gente lê a evolução médica, às vezes, para copiar as últimas 24 horas. Pegando esse gancho rapidinho, eu quero dar um beijo especial para a Lívia de Sai de Pernambuco. Um beijo especial. Linda mesmo. Obrigada por estar aqui. Siga a Missai se você ainda não segue ela. Eu acho que vocês podem trocar figurinhas interessantes. Isso é formar rede colaborativa também dentro da enfermagem. Isso também muda a mentalidade. Parar de olharmos umas para as outras como rivais. E sim como uma rede colaborativa, onde eu sei um pouquinho mais. Isso aí. Companheiras do cuidado. A Andréia colocou aqui, tem muito comentário interessante. Gente, eu queria muito ler todos, mas não tem como. Que olhar para o médico com o olhar de que ele não é o nosso inimigo. E realmente, ele não é o nosso inimigo. Mas eu já percebi que quando a gente também se torna amiga, que é até uma fala que ela coloca aqui, te obriga a fazer favores. E não te obriga a fazer favores, exatamente. não. A gente pode ser amigo. Ninguém faz favor. Exatamente. Ninguém vai te chamar no outro canto, pô. Pois é. Eu lembro que no CTI, a fisioterapia botava o paciente na cadeira, né? Botava ali para ficar sentadinho, para quem não é de CTI. Quando podia, obviamente. Mas na hora de voltar para o leito, os técnicos ficavam bem irritados que a gente que tinha que ir lá. E todas as vezes que a gente pedia ajuda para algum coleguinha de outra profissão, eles ficavam bem irritados. Sabe? Então, assim, que tipo de favores que a gente está se comportando, que tipo de favores que a gente aceita e que a gente permite também, tá? Não sou aqui contra nenhuma profissão, mas uma coisa que eu sou muito contra é a postura ética que a Lena falou lá em cima daqui da live, lá nos primeiros comentários. A postura ética de que eu me posiciono de uma forma arrogante, prepotente e soberba com pessoas que, no meu entendimento, são inferiores a mim. E aqui é só uma deixa, tá? Então, eu já vi, tá? Tô falando aqui uma condição fictícia, como diz uma professora minha que eu amo muito. Eu acabo sendo bem arrogante, bem mal educada, com a moça da faxina, com o rapaz que veio me ajudar a consertar a bomba infusora, com o rapaz da refrigeração, com as copeiras. Aí chega a fisioterapeuta, o médico, você abaixa a bola. O que será que acontece? É engraçado que eles são os que mais fazem problema. Eles adoram causar uns probleminha pra gente resolver. Pois é. Que tipo de comportamento é esse que a gente perpetua, gente? Assim, essa live está sendo muito incrível, eu estou muito feliz. Primeiro de ver a participação da galera. Acho que de todas, Angélica, essa foi a que as pessoas mais escreveram textão, assim, descrevendo as suas histórias. Eu estou muito feliz, eu queria muito fazer um compiladão de tudo isso. Mas, infelizmente, as mídias sociais não permitem eu ter esse tempo. Mas, assim, muito legal vocês compartilharem a história de vocês. Obrigada por confiar na gente, estar aqui relatando coisas muito, muito pessoais, né, das suas rotinas de trabalho. Carol, e eu penso... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, mas eu queria pontuar uma condição que você está colocando como importante de, em tempos de Covid, qual é a postura que nós vamos ter para mudar esse cenário que nos desagrada e passarmos a nos valorizar através da autovalorização, né? O que está acontecendo hoje? Dentro desse período de pandemia, a gente tem visto aquilo que a gente conversou mais cedo, que nós ainda estamos aceitando, nos expondo em condições inadequadas de trabalho, né? E é importante que a gente pressione os equipamentos e que, assim, não é falar mal, tá? Da nossa RT, da nossa gestora, não é isso o objetivo. Nós temos que trabalhar com ela, temos que pensar em estratégias com ela de obrigar, de convencer os gestores a oferecerem condições adequadas de trabalho. Porque ela também é uma profissional da casa e a gente entende que ela também é vulnerável ali, né? Algumas, a gente acredita que parece ser inimiga mais do que amiga, mas
Na verdade, a responsável técnica está ali como um pé do conselho dentro da instituição, para defender a categoria. Então, vale a pena Isso. relembrar isso para os gestores, vale Vale, a pena vale. explicar para a categoria que os nossos líderes, eles precisam de apoio. Não dá para jogar De todos os problemas ajuda. nas costas deles sem levar a solução, né? Então, se alguém tem reclamação a fazer, leva isso para ela primeiro, antes de levar para uma rede social, que não vai adiantar nada. Se você quer fazer Boa, uma denúncia, boa. você faz uma denúncia no canal oficial. Você vai para o Ministério Público fazer denúncia, você vai para o Conselho de Enfermagem fazer denúncia, você vai para o CREMERG fazer denúncia, porque é isso que temos que fazer. Temos que usar É os o canais caminho oficiais certo. e aprender a usar. Entendeu? Isso, porque a gente Ouvidoria costuma da até brincar prefeitura. assim, né? A gente costuma Sim, brincar assim, ué, se eu posso ir até Deus, por que que eu vou falar com outra pessoa? Gritar nas mídias sim. sociais e publicar em qualquer lugar não vai resolver. Então, se a gente tem os Não, canais oficiais, isso é uma outra forma de educar também, tá? A gente saber onde ir para fazer jus às nossas reclamações. Eu já vi muito sim. colega também falando que, porque uma coisa não funciona, aquela instituição não funciona, aquele órgão não funciona, mas poucas vezes eu vi essa pessoa realmente lá pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo suporte. Então, Mandar um eu e-mail. vou. Pois é, mandar e-mail, gente. Eu já fui respondida todas as vezes para todas as instituições quando eu precisei. As Pois entidades é. de classe, corrigindo aqui. Então, consertando essa questão da gestora, alguém colocou aqui em cima da questão do dono, né, do negócio ali. Hoje, eu sou empresária, né? Dentro da enfermagem, eu tenho uma clínica. E, na maioria das vezes, as pessoas, quando chegam, elas falam assim, porque ele não está do meu lado. Depende, depende. Tem pessoas que só vêm para apontar erro. E tem pessoas que vêm para realmente ajudar a gente a solucionar um problema. Então, isso que a Angélica falou, de trazer uma solução, também faz diferença, tá? A gente olha para esse colaborador, para esse funcionário, de uma forma muito diferente. Do tipo assim, ele está querendo melhorar o ambiente de trabalho e ele não está vindo aqui como mais um para falar mal do processo. Porque para falar mal, gente, a gente pode, é muito fácil. Todo mundo vai falar mal, né? E é Mas, repetir o mesmo comportamento de sempre, né? De sempre só reclamar, exato. murmurar e não fazer nada para mudança. Como eu escuto Isso colegas falando, 30 horas, vocês vão nadar e vão morrer na praia. Não, eu não vou nadar e morrer na praia. Eu vou nadar e uma hora eu vou chegar na praia. Porque é isso que eu tenho que com, acreditar, né? com A gente certeza. E as tem uma pessoas nem realidade. entendem, né, gente? Não entende, Carol? E eu vou te falar, desculpa te atrapalhar. Eu estou com uma realidade hoje no estado do Rio de Janeiro, onde tem profissionais sendo obrigados a assinar que concordam com redução salarial em tempos de pandemia, com ameaças de serem mandados embora, tá? Isso é uma realidade que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, está posta e os profissionais que nem o piso ganham, eles estão aceitando isso. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser demitidos, porque nós não vamos aceitar pagar o salário que nós estamos pagando para vocês. E agora a gente vai reduzir o salário de vocês em 15%. Mas a carga horária não vai ser diminuída. A carga horária vai continuar a mesma. Então, assim, vamos nos atentar para aquilo que nós estamos nos submetendo. Porque se você for ficar na enfermagem para ser submissa desse jeito, não adianta ficar na enfermagem, não fica. Porque você está me prejudicando. Porque a hora que eu quiser procurar um emprego com um mínimo de salário para eu ter o meu conforto, né, um piso no mínimo, eu não vou conseguir. Porque as instituições estão percebendo que nós estamos nos vendendo por pouco e ainda estamos aceitando receber menos. Aconteceu isso comigo, Carol. Uma vez eu trabalhava numa autarquia, era até em pública. Eu estava num cargo comissionado e eu fazia um trabalho ali e aí veio uma mudança e eles falaram que, olha, o salário de vocês vai abaixar. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, não fica. E naquela época eu fiquei. E olha, mas eu ainda não ganhava abaixo do piso, isso foi um dos motivos que me fez ficar, mas eu fiquei entalada, sabe? Eu fiquei, assim, achando um absurdo, porque o que eu demandava de trabalho era para eu ter ganhado mais, não era para eu ter ganho menos. E aí mas eu fiquei tão chateada que eu não gostei dessa situação, mesmo ganhando acima do piso, eu pensei em outras coisas, eu olhei para outros horizontes e eu consegui.
Eu saí daquele emprego, fui para um outro emprego onde eu fui mais bem-sucedida, fiquei mais realizada e tô hoje aí colhendo os louros disso, sabe? É, e isso é o que a gente tem que Angélica, fazer, olhar para outras coisas. pegando esse gancho, eu acho que eu já disse isso várias vezes lá no canal, mas eu vou repetir aqui. Eu não entendo o porquê que a enfermagem se submete dessa forma. É claro que eu compreendo que condições familiares, a história de vida dessas pessoas, a realidade financeira que a maioria vive, infelizmente compactuam para ela aceitar qualquer real a mais. Né? Ter um filho ou não ter um filho, isso tudo conta muito, né? E a gente ouve isso com muita tranquilidade quando a gente vai questionar por que a pessoa se submete. Porém, uma das coisas que eu não consigo entender é o seguinte: eu tive vários colegas que falaram isso para mim, tá? Eu tenho 5 anos de experiência na enfermagem e trabalhando mesmo, né? Mas eu estou na enfermagem desde 2008. Pensando o seguinte: eu preciso comprar um carro, ou eu quero fazer uma viagem para o Chile, um exemplo aqui. Eu vou assumir um outro plantão, eu vou pegar um outro emprego, eu vou juntar uma grana, eu vou adquirir aquilo ali que eu quero, né? Um carro, uma viagem, um casamento, o que seja, uma casa. E depois eu largo aquele segundo emprego, terceiro emprego, quarto emprego. Então, por que Sim. será que a gente tem tanto medo de perder o emprego? Se quando a gente quer arrumar outro, a gente arruma. Assim, rápido. A maioria das vezes, tá? Não estou colocando aqui o caso dos recém-formados, porque é uma outra história. Mas a gente sabe que isso acontece muito, que a gente tem colegas que, quando quer arrumar um dinheirinho extra, arruma um segundo, um terceiro plantãozinho, faz aquela grana, levanta aquele movimento financeiro e depois mete o pé. Então, por que a gente tem tanto medo? Medo de falar, medo de se posicionar, medo de colocar postos que a gente quer ganhar mais, que a gente quer condições melhores de trabalho, que a gente quer um descanso adequado. O que acontece? Que medo é esse que acontece se a gente vai perder, não vai perder tanto assim no seu emprego? O que acontece? Você sabe me dar uma luz, Angélica, do que você já passou por aí, das experiências que você tem como conselheira até? Oi? Oi, Angélica? Se você estiver me ouvindo, manda um coraçãozinho. Angélica, peraí, só um minutinho. Angélica, eles estão dizendo que não estão conseguindo te ouvir. Eu achei que estava todo mundo ouvindo a gente. Peraí. Fala alguma coisa. Você estava falando. Vocês conseguem me ouvir? Manda coraçãozinho para mim se vocês me ouvem. Eu te ouço, mas o pessoal tá falando que não conseguem te escutar. Eu tô te ouvindo super bem. Vou tirar você rapidinho. Ó, veio uma mãozinha dizendo que tá me ouvindo. Peraí, peraí. Elas me ouvem, mas a minha e vocês não conseguem ouvir, né?
Peraí. Vamos ver se a gente consegue. Poxa, ela estava dando uma informação sobre a nossa condição de vir, né, de uma profissão que vem majoritariamente de mulheres negras, daquele processo da escravatura, onde algumas mulheres se submetiam ainda a viver ganhando muito pouquinho, mesmo com a abolição da escravatura. Então, muita coisa a gente traz de uma história que a maioria sabe bem, por sermos mulheres, por sermos maioria negras, por termos aí processo de submissão desenfreado. Agora a Missai não consegue mais entrar. Poxa vida, ela estava dando uma explicação maravilhosa que tem total pertinência a toda a nossa história como categoria profissional, né? E que precisa ser repensada, precisa ser falada, né? Porque se a gente não refletir sobre todos esses problemas, sobre todas essas condições que aconteceram, que nos trouxeram até aqui, dificulta da gente avançar. Porque se a gente finge que não aconteceu ou finge que não existe, não tem como mudar. Se a gente não sabe qual é o nosso problema, a gente não consegue passar por ele. É Deixa eu ver verdade. Tá aqui. vendo? Eu ouço a Missai. Meninas, Missai, Angélica, por favor, fala um pouquinho para a gente ver se os nossos colegas te ouvem. Manda coraçãozinho para quem estiver ouvindo Missai, gente. Isso, Carol, é uma realidade que não condiz mais com a realidade atual, sabe? A realidade que nós tínhamos, o cenário de antigamente, que era um cenário de extrema miséria, de condições de trabalho realmente inexistentes. Isso não existe mais hoje, sabe? Hoje, você quer ser enfermeiro, você abre o seu consultório, sabe? Você pode ter uma equipe de home care para prestar assistência à terceira idade. Nosso país, o mundo está envelhecendo. E não está envelhecendo com saúde, está envelhecendo doente. Então, assim, esses são os nossos futuros pacientes. Não é que sejamos gratos por eles estarem envelhecendo doentes, mas é uma realidade. Então, assim, é um nicho profissional que a enfermagem precisa entender que é dela. Assim como a gravidez. A mulher que está gestando, a mulher que vai parir, né? Aonde que está a enfermagem prestando assistência às mulheres? Sabe? Aonde que está a enfermagem fazendo pré-natal, fazendo acompanhamento em trabalho de parto? A gente está vendo aí as doulas alavancando grandiosamente e eu sou muito grata por isso, porque a sociedade precisa das doulas, as mulheres precisam das doulas. Eu sou doula e eu entendo o meu papel como auxiliar de uma outra mulher em trabalho de parto, sabe? De uma família que precisa de apoio, de suporte. Mas eu acredito que esse é um espaço que a enfermagem precisa estar presente. A enfermagem que é formada tecnicamente, a enfermagem que tem o conhecimento pleno, completo da saúde da mulher, do desenvolvimento fetal, do crescimento, sabe? E assim, a enfermagem, ela não está num espaço que é dela. E aí vem uma outra categoria que ocupa. E não está errado em ocupar, não, porque é um buraco que está existindo e que precisa ser preenchido, porque as mulheres precisam de atenção no trabalho de parto, entendeu? Para não ficarem vítimas de profissionais que tiram vantagem das condições dela de fragilidade emocional, de desconhecimento, para empurrar em intervenções inadequadas, violência obstétrica. Então, assim, a doula precisa estar ali nesse cenário. Mas eu preciso ser crítica nesse momento e falar isso. Nós temos que ocupar os nossos espaços e nós estamos deixando lacunas abertas que não precisavam estar, entendeu? Nós poderíamos estar ali também. A enfermagem obstétrica está avançando a cada dia e eu quero que isso aconteça mais. Eu acho que isso é importante que a gente fale, sabe? Nós não estamos mais naquele cenário pós-escravatura, que a gente não tinha outra oportunidade a não ser aceitar aquele empreguinho, aquele emprego sub-humano para poder sobreviver. Não estamos mais assim. Estamos no momento em que podemos empreender, abrir nossos negócios, sabe? Fazer as nossos canais no YouTube, nossos Instagrams, produzir material para os colegas consumirem, sabe? Nós temos visto isso aí, enfermeiros que estão empreendendo, que estão enriquecendo,
e precisam ser valorizados, exaltados. Não precisamos mais aceitar ficar nessas condições de trabalho. Pô, diminuir 15% o meu salário. Eu nem ganho piso, meu amigo. E tu quer diminuir o meu Pois salário é. 15%, me ameaçando que vai me demitir? Ah, então você me demite. Porque eu vendo milho na praia, mas eu não trabalho mais aqui nesse hospital. Sabe? Isso é posicionamento, Missai. E você traz pra gente essa condição de que a gente quer valorizar sempre o outro e aí a gente não valoriza o nosso. Você trouxe essa história da doula e eu acho que a gente tem que reconhecer sim as profissões que são importantes, né? Mas parece que a gente sempre se coloca em segundo plano. A fisioterapia, a nutrição, a psicologia, a gente valoriza todas elas. E elas vieram, tecnicamente, de um pedacinho nosso, né? Então, a gente sempre fica naquela coisa assim, eu vou valorizar o outro, porque se eu não valorizar, eu não vou parecer humilde. E, gente, o que será que a gente está fazendo com a gente? Porque ninguém defende a gente. Então a gente não se defende, nem ninguém defende a gente. Então a enfermagem fica o quê? Em segundo plano mais uma vez. Estou muito feliz também. Tem muitos comentários aqui dizendo que é baixa autoestima crônica. Tem até um diagnóstico de enfermagem pra gente. Pra gente não, porque eu não me coloco nisso, não. É, mas, tá lá, ó, viu, né? Dica da minha style. Mas eu tô preocupada só da live ser cortada no meio do caminho. Então, pra gente já deixar bem claro, a Missa, ela já está sendo aqui uma parceira do canal, uma parceira do Empoenf. E com certeza vai ter outra live com a Missai. Espero que a gente consiga fazer ainda uma no mês de maio, considerando aí o mês da enfermagem. Mas eu vou deixar aqui um agradecimento especial. Só para a gente ir fazendo os agradecimentos, eu vou fechar e vou te dar a palavra, tá, Angélica? Porque aí a gente já deixa todas as organizações por aqui. É, Dá-lhe um beijo especial, amiga linda. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, a todos vocês que acompanharam a nossa live. Que nesse momento, nesse horário da noite, tendo um monte de conteúdo, um monte de coisa na internet, nesse mundo, nessa imensidão de possibilidades de vocês estarem ouvindo diversos assuntos, vocês ficaram aqui conosco. Então, um beijo muito especial no coração de cada um de vocês. Obrigada por dar a oportunidade da gente entrar na casa de vocês, no espaço onde vocês estão, mas de dispor aí um tempo pra gente. Obrigada de coração. Muito obrigada. Vou deixar essa live salva lá no canal do YouTube. Então compartilha com seus colegas, deixa eles verem, fala que tá rolando aqui por 24 horas, mas que depois vai lá pro canal do YouTube. Então, vamos dar essa moral, vamos fazer uma onda de valorização da enfermagem acontecer, numa rede colaborativa de pessoas. E um beijo especial para a Angélica, a nossa Miss Sai, que abriu mais uma vez a agenda dela aqui para o canal Empoenf. Muito obrigada, minha amiga, de todo o coração. Eu te respeito demais e fico muito feliz, muito grata e muito honrada por você sempre me responder com tanto carinho, sempre estar disponível para a gente fazer uma live juntas. Eu digo para você que a retribuição, eu vou estar sempre aqui no que eu puder te ajudar também. Que você tenha muito mais sucesso, muito mais saúde, que você se cuide cada vez mais, que bênçãos e chuvas de bênçãos venham sobre a sua vida. Muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito emocionada de ver que a gente está tendo enfermeiras diferenciadas e obrigada mesmo, mesmo, por a gente estar transformando, nem que seja pelo menos as nossas próprias mentes, a gente ter esse espaço de poder conversar. Obrigada, minha amiga, de verdade, ó. Um beijo no seu coração.
Oh, maravilha! Com certeza. Isso é empatia, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Boa. E aí, liderança, você tocou num ponto-chave que até o Nursing Now traz sobre isso, é liderança sem autoritarismo. Isso é muito importante resgatar aqui só para a gente clarear um pouquinho as ideias. Ser líder não é ser autoritária. E também ser amiga não é ser boba. Então a gente precisa entender as nuances do processo. E aí, se é de um desafio para você se tornar líder, a gente já sai da faculdade sendo líder, tá? Porque você responde pelos seus colegas técnicos. Então, ou assume essa postura, amiga, ou muda de profissão, tá? É, é. Isso aí, isso aí. Tem que ter a sistematização da assistência. A gente precisa tirar também esse ranço, porque é o que faz a gente ser cientistas, é o que faz a gente ser ciência, é o que faz a gente melhorar na promoção da saúde da população, é o que faz a gente prevenir doenças, é o que faz a gente não viver apagando incêndios. Isso tudo eu aprendi com a nossa Miss Sai. E antes que a nossa live acabe, vou fazer uma propaganda básica. Eu tive a honra e o privilégio de poder fazer uma live com a deputada enfermeira Rejane. Vai acontecer amanhã, às 19 horas, aqui no Instagram da Empoenf. E eu espero depois conseguir colocar lá no YouTube para quem não puder participar. Mas eu acho extremamente relevante a enfermagem, principalmente carioca, estar presente nessa live, porque vão ter assuntos muito pertinentes que às vezes a gente não tem a oportunidade de estar presente em alguns cenários e a gente vai poder dar aí condições de a gente ouvir uma opinião diferente de uma parlamentar que representa tanto a gente, tá? Independentemente de partido, independente do que vocês pensem sobre a representatividade. Pois é, a gente está valorizando a enfermagem. Então, eu estou pegando mulheres que eu admiro como líderes na enfermagem, ok? Então, se puder participar, eu vou ficar muito feliz. Me sai. Faltam 15 segundos. Tudo seu, amor.